Bom dia, hoje é 14/4. Vamos falar mais um pouquinho sobre o nosso andamento do estudo do milho aqui, que nós tivemos ontem. Ontem a gente discutiu sobre um gap que havia ocorrido na abertura do CCMK, que nós havíamos discutido que o rompimento do pivô que subiu de 88 no final do dia anterior indicava uma compra, mas era um pouco perigoso, justamente porque poderia ter uma reversão no dia seguinte, né? A gente não tinha muita certeza do que poderia acontecer, e foi isso que foi um risco que a gente tinha projetado. E logo de início, a gente estava com um viés comprador, né? E foi aqui que nós fizemos uma compra na região do 87, né? Tinha um pequeno indicativo do mercado externo, do dólar, mas não era uma coisa muito precisa em termos de notícias, né? Tinha notícias dos dois lados, né? A gente fez essa compra inicial pela ideia das ordens, dos fluxos, que a gente percebeu que tinham uma defesa compradora aqui. Com o andar durante a manhã, ele chegou até um ponto, né, que novamente é um ponto que sempre enrosca, né, que envolve o VWAP, e aqui uma média móvel de 200. Então foi um ponto de atenção, né? Eu ia buscar um alvo em torno de 80, 80 e 10, né? Ia buscar até o alvo mais ou menos do preço à vista do dia anterior. Mas quando ele chegou aqui nessa região, ele perdeu força, né? E o mercado começou a cair rapidamente, né? E com volume. Então, apesar de eu ter colocado um stop bem longe, né, na faixa dos 80 e 20 por aí, eu não quis pagar para ver, né? A gente estava com um ganho de mais de meio ponto e perder tudo e ainda terminar no prejuízo, né? Então, eu resolvi estopar a operação aqui para sair com um lucrinho, e até que foi bem feito, porque o, o stop chegou próximo, né? Os vendedores chegaram até 86,50. Só que houve uma reversão aqui, né? Você percebe aqui que mais ou menos umas 13h20, os vendedores que estavam com muita força para empurrar o preço não conseguiram continuar esse movimento e deixou um pavio muito grande aqui, né? Indicando tanto uma força, um volume grande, indicando uma rejeição dessa queda, né? Então isso deu uma nova indicação de que os compradores poderiam buscar novamente essa subida de preços, né? E eu acreditando nesse movimento, né, eu percebi que o book estava ficando muito cheio nessa hora, e coloquei uma ordem aqui novamente na faixa de 87 de compra, né? E um pouco depois, né, entre 2, 3 horas, o mercado começou a subir com muita força e foi buscar lá os 88, né? A faixa de 88 e 10 e pouco, né? Depois ele reverteu um pouquinho. Isso aqui teve uma influência do, do dólar, né? O dólar aqui, nessa faixa aqui, depois das 2 horas, ele também subiu um pouquinho, né? E principalmente, o fator que mais empurrou o preço do milho no final da tarde foi, foi justamente o mercado externo, né? Ontem, aqui no gráfico diário, o milho continua fazendo uma subida, vamos colocar aqui nos 60 minutos. Cadê aqui o escala automático? Olha só, depois das 2 horas, das 3, 2 horas, teve uma forte alta do milho aqui, né? Na hora quando começou a ter essa subida, eu estava comprado também, então eu me guiei aqui por esse movimento de subida, né? Porque eu não sabia se era um movimento contínuo, se podia ter uma reversão, então eu não quis pagar para ver, né? Então
acabei saindo da operação junto quando o mercado externo começou a, a perder força, né? O petróleo ontem também subiu bastante, o que muitos também justificam como um fator que ajudou a subida das commodities em geral. O trigo também subiu um pouquinho, né? Mas o milho teve uma força que se destacou dos outros ativos. O que se dá essa justificativa dessa subida aqui no mercado externo, né? Algumas fontes estão falando que a gente está com um problema de plantio lá na China, né, devido ao lockdown, que pode estar interferindo nos portos, e principalmente a questão climática nos Estados Unidos, que está atrasando o plantio, né? Teve um relatório aí indicando queda do estoque para o etanol, justamente quando eles aumentam a concentração de etanol na composição da gasolina. Então, acabou tendo uma soma de fatores aí que acabou aumentando o preço do milho, que ele está buscando agora uma região muito importante, né? Muitos já estão projetando que o milho pode chegar a $8 o bushel. Ainda é um caminho um pouco distante, né? Mas ele já passou uma barreira forte que era do 7.700, né? Então, é uma expectativa aqui que alguns analistas têm de $8 o bushel, que é um ponto de máxima histórica nossa aqui, né? Vamos lá para o mercado à vista agora, né? Vamos ver aqui como é que tá. Olha só, o mercado à vista, ele continua em queda, né? Então, todo dia está baixando mais o preço à vista, né? Então, a gente tem uma queda bem significativa do preço à vista. Aqui vamos pegar um gráfico que mostra que, ó, desde do mês passado, né, que o mercado à vista teve máximas em torno de quase R$ 104, né? De lá para cá foi uma queda sem parar, né? Então, hoje a gente já está na faixa dos 87,5. Então, é muito grande essa, essa descida em sequência, né? Então, isso justifica-se pela expectativa da safrinha, que vai muito grande. Então, tem uma pressão aqui de redução desses preços à vista também, né? Que os compradores estão perdendo o apetite aqui, os estoques estão cheios, então existe um excesso de oferta aqui nesse momento, uma expectativa de grande oferta, né, a partir do mês que vem. Perceba que em relação ao valor dolarizado, né, a queda em dólar não é tão brusca, né, porque justamente a gente tem esse acompanhamento aqui de compensação, né, do dólar com o valor em real. Os contratos abertos aqui, temos uma coisa interessante aqui. No caso do CCE e K, olha só, a gente teve uma redução de 2.000 contratos, mais de 2.400 contratos só ontem, de contratos abertos, e é muito disparado a divergência em relação aos outros contratos mais próximos, né? O N, que é o contrato de julho, novamente ele teve um aumento, seguidamente ele está tendo aumento de contratos abertos, e o U teve uma queda de praticamente 500 contratos, né? Pode-se imaginar que está acontecendo simplesmente uma rolagem, né? Mas o que estranha é realmente o contrato U não está aumentando, conforme o contrato K diminui bastante, né? Então, como o contrato N não é um contrato mais líquido, né? Porque historicamente o U costuma ser o de maior volume após o vencimento do contrato K. Então, o fato dele também não estar aumentando o número de contratos abertos não dá um indicativo que é estritamente uma rolagem do contrato K para os contratos mais longos, né? Pode ser uma parte, mas essa disparidade aqui chamou muita atenção, né? Ou seja, esse aumento no preço do contrato pode indicar uma grande quantidade de saída de realização de gente que estava posicionada vendida e está começando a estopar ou já está satisfeita com o preço, está aguardando uma nova entrada, né?
ou parte pode ser realmente uma mudança de contrato, né? Saindo do K e indo para os outros contratos, né? Quanto ao volume, o volume foi bom ontem, acima de 500 mil quando o contrato K, então o volume acima da média. O contrato é um pouco mais baixo e o em torno de 200 milhões, né? Então, tivemos aqui um volume significativo. Então, apesar de ter uma diminuição grande do número de contratos abertos, a gente teve uma boa quantidade de contratos negociados, né? Então, a gente tem de 14 mil contratos negociados e um volume também, claro, proporcionalmente, né, é acima da média. Vamos dar uma olhadinha aqui no contexto mais geral aqui para saber agora o que vai, quais são as projeções atuais agora, né? O mercado aqui já está aberto, né? Deixa eu ver aqui como é que está a situação. O mercado acabou de abrir, nem tinha reparado aqui, né? Vamos lá. A gente está operando aqui em 87, 84. Então, ou seja, aquela subida de ontem, aquela expectativa realmente que o mercado ia continuar subindo, não se realizou, né? O mercado acabou abrindo até um pouco mais baixo do fechamento de ontem, está tentando se recuperar, está tendo uma briga grande agora na faixa do 87 e 90, que foi mais ou menos onde eu saí ontem, e agora está no momento de indefinição, né? Vamos pegar aqui o time frame maior. Olha só, depois daquela subida de praticamente 12 pontos e a queda, né, de uma queda muito forte de quase 20 pontos, o mercado agora está entrando numa consolidação, né? Ele realmente tentou, uns dias atrás, reverter essa queda, mas devolveu depois. Então, agora ele está numa região de consolidação que não permite a gente ter muita confiança no movimento, em movimentos longos, né? Por isso que estender agora uma posição pode ser um pouco arriscado. A qualquer momento ele pode abrir com gap, com força, em qualquer uma das posições, né? Então, a gente viu isso ontem. Hoje também ele frustrou expectativas dos comprados que achavam que iam conseguir manter a posição. Então, a gente fica aguardando aqui uma melhor definição aqui para fazer posições mais longas, né? Então, por enquanto, a gente vai trabalhando aqui num range um pouco menor, né? Então, olha só, vamos ver aqui. Ó, a gente tem um canalzinho aqui, né? Então, mostrando aqui que ele está bem achatado, né, nos últimos dias, aqui nessa semana principalmente, sem uma definição maior de para onde que ele vai, né? Então, a gente vai aproveitando aqui essa região de lateralização e trabalhando num operacional de consolidação até ter um sinal forte de realmente algum movimento tendencial que a gente possa ficar posicionado por mais de um dia. Para terminar, a gente tem aqui uns estudos aqui de FIB que eu uso em termos secundários, né? Só para a gente fazer uma visão geral aqui, né, do contrato. O contrato K, então ele fez um rally de alta desde novembro de 2021, né? A gente traçou aqui um fio conforme ele fez essa primeira subida, ele respeitou essa reversão, essa correção aqui entre dezembro e janeiro e voltou a subir até os 26, chegando quase a 200% desse FIBO aqui, né? No retorno também respeitou, né? Ele respeitou aqui a correção de 38%, né? Então, ou seja, pela análise semanal, a gente está aqui no time frame semanal, a gente pode ter um rompimento na faixa dos 86 que pode levar até os 81, né? Isso aqui fazendo uma análise semanal. No time frame diário, a gente já traçou
o FIBO da queda das últimas semanas, né, que é essa queda de quase 20 pontos. Então, na hora de fazer a correção da queda, ele não chegou no primeiro nível de 61%. Então, não é um indicativo aqui de alguma ação que a gente possa tomar, né? Que vai buscar outros alvos ou que vai fazer correções. Então, no gráfico diário, a gente não tem essa posição muito definida. Olhando para o time frame menor de 60 minutos, a gente está pegando aqui a última pernada de baixo, né? O último pivôzinho que ele formou aqui, que foi mais ou menos no dia 1º de abril, final de março, né? Esse último pivô aqui, a gente está utilizando ele como referência para traçar possíveis projeções e retrações. Então, ele fez essa primeira pernada, retornou no primeiro nível de 61, foi para a primeira projeção, brigou aqui nessa região central e foi até a terceira projeção. Olha só, respeitou, esse FIBO aqui está respeitando bastante a variação dos preços, né? Então, agora ele voltou aqui nessa posição inicial, que foi lá em 1º de abril. Então, está bem enroscado, né? Ele pode ir para qualquer um dos lados agora. Então, a gente não tem uma definição ainda se ele vai romper essa projeção de FIBO ou se ele vai retrair até o 61. Ele está brigando aqui nessa região que já enroscou muitas vezes, que é a região de 87,30, né? E claro que também agora a gente vai ficar cada vez mais atentos no contrato U-iene, né? Olha só, já está tendo uma disparidade, o contrato K já está com 87,90 e o contrato U já está com 89,40. Já está ficando cada vez mais distante aqui. Vamos ver o N, que é o único contrato que está aumentando o número de contratos abertos, 88,54, né? Eles estão mantendo uma curva alinhada, né? Ou seja, os contratos mais curtos, mais baratos. Então, esse alinhamento ainda está funcionando bem, né? Vamos esperar que nas próximas semanas, quando o contrato K começar a perder liquidez por causa do vencimento, né? Do vencimento que vem, e vamos ver se essa divergência aqui vai aumentar. Mas o contrato U e o contrato N, eles já estão maiores do que o contrato K, né? Então, isso aconteceu ontem, né? Que começou a aparecer essa característica, né? Voltando aqui, vamos ver aqui uma visão geral aqui. O contrato K ainda está com um maior número de contratos sendo operados. A gente tem aqui contrato K agora já tem 1.000 contratos operando hoje, o 400 e o N300. O N também está aumentando bastante, né? Não era esperado que o N seria tão próximo do U, né? No contrato K, vamos ver aqui alguns estudos aqui. Olha só, ontem ele brigou aqui no 88,10, 88,20. Hoje ele já está formando um pavio muito grande, né? Porque o mercado, olha só, após a abertura ele foi buscar o preço à vista, né? Que é um preço também de bastante congestão, que é 87,50, né? Rejeitou esse preço, foi buscar a máxima do dia anterior, mas não conseguiu, né? 88,30, e agora está bem certo, né? Está com uma briga muito grande. O preço já está acima da média móvel de 200, acima da VWAP, acima do preço à vista. Então, mas ele tem uma barreira, uma região muito complicada aqui, onde teve muitas brigas na semana anterior, que vai até 88, 89,50, né? Então, para atravessar isso aqui, provavelmente ele não vai conseguir subir facilmente, vai ter que ter algumas correções, isso se subir, né? Do lado da baixa, a gente também tem um ponto que ontem foi muito importante, de 86,50, que rejeitou, né, o preço dos vendedores.
E o preço de maior fluxo ontem foi de 87,30 e 87, principalmente, né? 87 ontem foi um ponto mais importante do dia, né? Então vamos aguardar aqui. Olha só o dólar. Nossa, olha o que o dólar está fazendo. O dólar já está com uma subida muito forte hoje, né? Então, provavelmente essa rejeição aqui da queda está sendo buscada por causa do dólar. Temos algumas ordens de compra aqui. Vamos colocar a tela de fluxo aqui. Olha só, a gente está tendo algumas ordens diretas no 88. O fluxo agora, ele está, deixa eu ver se está certo, está em frame aqui, 60 minutos. Fluxo comprador, né, de execução. E o book bem empatado, né? Então a gente está vendo aqui algumas ordens importantes. Vamos lá, tem uma ordem de 150 contratos de compra do 87,90, 88, 88. Ó, tá tendo grandes ordens de compra. A venda tentando defender um pouquinho 88 também. Então hoje a briga deve ser pelo 88, né? Você vê que está tendo uma briga muito grande no 88. Ele já é o ponto mais executado do dia. Então, como ontem foi a briga no 87, hoje a briga vai ser no 88. Então, nesse momento aqui, não vou tomar nenhuma posição. Está brigando aqui em cima do ajuste, que ontem fechou em 88,06. Pontos de defesa agora no book de oferta são poucos, não tem muita coisa não. São ordens pequenas agora no book. Então a gente vai ficar aguardando aqui se tem alguma coisa externa, se tem alguma situação de fluxo que pode dar um indicativo melhor para a gente, né? Bom, por hoje é isso.